Pessoal, o intuito hoje é a gente fazer uma demonstração dos dois produtos iguais. Então, nós estamos falando aqui de uma piso-teto, 60.000 BTUs convencional. Então, Carrier e Springer são a mesma máquina, mesmo fabricante, produto exatamente igual. Vamos comparar as duas 380 que a gente tem aqui. Certo? Então, primeiro item, a gente levar em consideração espaço. Se o teu espaço for restrito, né, recomendo a Carrier, mais compacta. Se a gente tiver espaço, não tem restrição de espaço, recomendo Eugene, tá? Uma máquina mais robusta, né? O técnico vai poder subir em cima dela, aguenta peso, é bastante resistente. Já a Carrier a gente vai ter que ter um certo cuidado, é uma máquina bem mais frágil, certo? Em relação à proteção, as duas são muito similares, né? Com uma leve vantagem aqui para a Carrier, que tem o pressostato de alta e de baixa. Mas as duas contam somente com uma contactora sem proteção AC. Isso quer dizer, se a gente tiver uma inversão de fase externa, muito provavelmente possa causar algum dano. Uma leve vantagem para a Eugene, que já vem no manual dela e na caixa, a recomendação para a instalação de um relé de falta de fase. Fluido. Uma leve vantagem também para a Eugene, porque já vem com gás R32, que é o gás do futuro, e a carga completa. A Carrier antigamente também não vinha com a carga completa, agora vem, tá? Na minha opinião, uma leve vantagem para Eugene. A gente tem aqui um flange de 7/8. Os instaladores têm o flangeador até 3/4, acaba pecando aqui no de 7/8. Na minha opinião, uma larga vantagem nesse caso para Eugene, porque tanto a Carrier quanto a Springer é por solda, né? Então fazer essa solda aqui sempre é complicado. O instalador tem que enrolar, molhar, é bastante delicado porque acaba danificando a válvula. Uma crítica construtiva aqui, essas tampinhas de plástico, pouco produtivo, né, gente? Enquanto a da Eugene lá já vem com a de metal. Na descarga, gente, motor de ventilador da Eugene mais robusto. Essa grade aqui, ela é feita com design para facilitar a descarga, né? Então o vento ele sai nesse sentido. Isso facilita bastante a troca, tornando essa máquina bem mais econômica, tá? Em questão de eficiência, o Eugene puxa 11.4 contra uma Carrier Springer que puxa 15 amperes, tá? Então também uma vantagem ali para a Eugene, uma máquina mais econômica. Agora a gente vai abrir ela para a gente ver o compressor, vamos olhar ela por dentro. Lembrando, as duas dão 3 anos de garantia. Esse tipo de borne aqui da Carrier, né, da Springer, que é a mesma máquina, é bastante arriscado, né? Não dá para errar, tá? Não tem margem para erro. Ele é ruim de encaixar. Ele é de plástico, né? E ele é para cabo 2,5, né, gente? Então tu imagina que tu chega aqui com um cabo de 10 milímetros, tu não vai conseguir conectar aqui, tá? Isso na maioria das vezes dá muita dor de cabeça, tá? Porque tu tem que reduzir, né? Acaba dando um aquecimento. Isso aqui, por ser de plástico, ele acaba queimando, né? Eu particularmente já não gosto muito. Eu já prefiro esse aqui, da Eugene, por exemplo, bem mais prático, né? De fazer a entrada da força e o comando. Tá? Em contrapartida, esse tipo de borne não agrada a muitos também, né? E aí aquele tipo de borne da contactora agrada um pouco mais. Essa aqui é uma contactora de uma corrente maior, porém aquela lá é uma Schneider, tá? Nós estamos falando dessa aqui, uma contactora de 40 amperes, então uma contactora mais robusta. Essa aqui é uma contactora de 25 amperes. Pessoal, na minha opinião, uma máquina com um acabamento mais simples, né? A gente pegar por dentro, que vocês vão ver, ó, a parte de isopor, né? A proteção térmica não vem com revestimento, né? Essa aleta direcional, que é aquela que faz o movimento direita, esquerda, centro, ela é manual. Como vocês podem ver aqui, ó,
Ela é manual, cada uma, né? Regulada de forma manual. Tem uma vantagem que eu posso deixar então as duas pontas viradas para os lados e o centro reto. Tem essa vantagem. Porém, se a gente tiver. Normalmente essas máquinas são instaladas em alturas, né? 4 metros, 3 metros. Já vai ter um grau de dificuldade um pouco mais elevado. O ideal é que fosse regulado pelo controle, tá? Assim como o display. Aqui a gente não vai ter um dado da temperatura. No corporativo isso não é ruim, tá? Porque muitas pessoas se incomodam e vê a temperatura ambiente e acaba que por essa máquina estar num ambiente, numa altura, ela acaba pegando uma temperatura mais elevada e isso gera algum desconforto lá com o pessoal. Ela pode estar no controle, pode estar marcando 22 e aqui no display pode chegar a estar marcando 26, 27, que é a temperatura do ambiente, né? Sempre lembrando, 3, 4 metros de altura. Mas eu achei muito simples, não tem uma informação aqui tão clara em que modo ela se encontra, que temperatura que está, né? Achei bem mais simples, né? Eu particularmente esse tipo de filtro, ele acaba se danificando muito fácil. Ele costuma quebrar aqui, né, nas pontas. Quem faz manutenção aí sabe disso, né? Ele quebra com muita facilidade, tá? Porque ele tem essa curva, com o tempo ele vai ficando seco, né? E ele quebra exatamente nessa curva. Ele quebra por quê? Porque na hora de entrar, ele tem que entrar reto, ó. Né? Não tem como ele entrar com a curva. Ele obrigatoriamente tu tem que fazer essa força. Depois de 1 ano, 2 anos de uso, isso aqui fica seco e aí quebra com muita facilidade. Outro ponto que o pessoal que faz manutenção reclama muito é de ter que desmontar ela inteira, né, para fazer essa manutenção. Então, normalmente, se o técnico está sozinho, já vai ter um pouco mais de trabalho, tá? Ele tem que soltar esses parafusos para tirar toda essa parte para poder fazer a limpeza aqui e acessar o motor. A estrutura dela é de lata, né? É de chapa, né? Tem um design bonito, interessante na lateral, plástico, assim como a aleta também é de plástico. O consumo dela é de 3,14, né? 6 watts, é uma máquina classificação F, né, gente? Eugene, ela já tem uma aleta interna que eu estava falando ao detalhe, ó. Essa aqui da Eugene, ela já é mecânico. Você já consegue fazer esse ajuste pelo controle. Tá? Isso facilita bastante no revestimento, né? Tipo um veludo. Bem interessante. E na cor preta isso ajuda bastante, né? No display a gente já vai ter aqui o visor com a temperatura que você ajustou. Tem a opção de escolher a temperatura do ambiente também, né? No próprio controle você pode fazer essa escolha. Você pode estar enxergando aqui a temperatura do ambiente ou o set point. E aqui você vai ter uma ideia de que se o ventilador está funcionando, qual o módulo, se tem algum tipo de defeito, tá? Se o time está operando. E facilmente você tem uma opção manual, ó, bem interessante também, tá? E para ter acesso ao filtro, tem que soltar esses dois. Eu vou pegar a parafusadeira agora e vou soltar. Aproveitar e fazer propaganda, ó, gente. Parafusadeira é Wonder, tá? Eu sei que o Steg gosta aí de outras marcas, são boas também, mas a Wonder tem um excelente custo-benefício. E muito leve. Eu vou dizer que é o peso de uma Philips, tá? Para exagerar, vendedor, né? Soltou, gente. Soltou esses dois parafusos. Olha que praticidade. Olha que barbada. Muito simples, né? Muito simples. Gente, a chance desse cara aqui sofrer algum dano é infinitamente menor. Mas é uma máquina fácil de desmontar. Aqui fica suspenso, então para quem vai estar lá em cima da escada, ele não cai. Tá? Difícil achar uma piso-teto em classificação B, gente. Isso muito provavelmente já é um benefício por conta do gás, tá? Do R32, por isso que a condensadora já é em torno de 30% mais eficiente, mais econômica, né? Então, dando seguimento à comparação dos dois produtos similares, que a gente está falando sobre a piso teto de 60K, vamos tirar algumas dúvidas. Eu vou fazer algumas perguntas para o Júnior e ele vai esclarecer para a gente poder ter mais conhecimento sobre as máquinas. Qual das duas é mais econômica? Então, a Eugene, por usar o gás R32, né, tem um trocador
trocador maior, que é o condensador, ela ficou com 11,4 amperes contra 15 amperes da Carrier. No quesito economia, a Eugene deu um show. E se eu tiver uma restrição de espaço, qual se encaixa melhor? Então, se a restrição de espaço normalmente é na condensadora, né? Porque a evaporadora tem o mesmo tamanho, as duas têm Certo? exatamente as mesmas dimensões. Mas, se tratando de um espaço com bastante restrição, a Carrier e a Springer, que são irmãs gêmeas, mesma máquina, né? Ela leva uma larga vantagem, uma máquina bem mais compacta, menor. E comparando elas, qual é melhor para fazer uma manutenção? Na manutenção, o filtro, né? O filtro da Eugene eu achei mais fácil de ser retirado. Né? No vídeo ali o pessoal vai ver a gente desmontando. Eu acho ele mais resistente também. Aquele da carreira, aquele que tem a dobrinha. Com o tempo ele quebra. Já é uma queixa recorrente dos instaladores. Né? Para desmontar toda a carenagem da Springer também, a gente tem aquela dificuldade porque é uma máquina que fica muito colada à parede. Tem aquela dificuldade de tirar. Então, no quesito manutenção, evaporadora, eu dou uma vantagem, uma leve vantagem para a Eugene. E na condensadora, eu acho que uma larga vantagem para a Eugene, porque por ser uma máquina mais robusta, tu tem mais espaço. Né? Os bornes são com parafuso, não são com pressão. Tu consegue botar um cabo maior sem ter que gerar uma restrição no cabo, no caso da Eugene, né? E da condensadora para ela ser muito robusta, né? É uma máquina de ferro, então tu sobe em cima, tu consegue trabalhar com ela de uma forma a não ter tanto cuidado. E a Carrier e a Springer, por ser de plástico, aquele plástico mais seco, fica aquela coisa do risco de quebra e tudo mais. Nesse caso, eu também acho que para manutenção a Eugene leva uma vantagem. Tá, entendi. E pensando lá na frente, pensando já no pós-vendas e na garantia, qual das duas marcas a gente tem mais facilidade para conseguir o pós-vendas e a Pós-vendas, garantia? né? Peças e tudo mais. Eu acho que ele deu empate técnico, porque as duas fornecem 3 anos de garantia, as duas estão com um compressor bom, tá? Há muito tempo atrás a Carrier trabalhava com a Sunny e no desmontar a gente viu que o compressor da Carrier é LG, é um compressor de qualidade. E a Eugene está usando compressores Panasonic. Então as duas estão com um compressor bom, a mesma descarga, esse fantástico bom, porque cabe qualquer compressor ali na hora de troca e tal. E por ser uma convencional, né? A gente pode botar o compressor da Eugene na Carrier e da Carrier na Eugene. Então as duas estão bem assistidas, tá? As duas têm 3 anos, como a gente já falou. Eu acho que é unânime, né? Tanto a Carrier como a Eugene, é as que a gente tem a maior facilidade de conseguir peças. Sim. Então, eu acho que nesse quesito o empate técnico está muito bem dado. As duas são fáceis, facilmente tu consegue peça no Mercado Livre, nas autorizadas, nas assistências. O empate técnico aí tá bem montado. Pensando em tudo isso, para ti, qual das duas é a melhor? Aí é uma questão de opinião, né? Uhum. Uma questão de opinião. Vai ter quem vai ficar com a Spring e a Carre pela história, mas olhando o produto assim, com um olhar muito técnico, eu acho que por ser uma máquina mais robusta, e o cliente sempre procura a economia, né? É uma pergunta bem recorrente. Né? O cliente sempre está muito preocupado com a questão de economia. Eu acho que a Eugene ficou com uma vantagem expressiva pela conta da economia e por ser uma máquina visivelmente mais robusta, uma máquina que vai durar mais tempo. Né? Então, questão de opinião, ficaria com a Eugene. Né? Mas, claro, sempre vai ser a questão custo-benefício, né, Ju? Então, acho que aquela que tiver com o melhor preço, o cliente tende a ceder por ela. Mas se ele estiver buscando hoje, que é um lado muito importante, que é a economia, possivelmente a Eugene vai levar uma vantagem.